Olá, Oi, professora, boa Matheus. noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Tudo Tudo bem por aqui. jóia. Tudo bem, aqui tá Muito, frio em Brasília. que bom. Aqui tá do mesmo jeito, sempre quente. Ah, nossa, aqui tá muito frio hoje. Que bom. Professora, muito obrigado desde já por aceitar nosso convite, por topar ajudar a contribuir com esse nosso projeto educacional. Eu sei que é um projeto de vida seu também, né? Contribuir com a educação. Então, muito obrigado. Ah, eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite. É sempre para mim uma honra poder falar sobre essas coisas, educação, literatura. Eu adoro. Pois é, professora, para a gente iniciar, Sim. se apresenta um pouquinho, fala sobre a sua trajetória na educação, como escritora também. Ah, sim. Inclusive, Matheus, eu até queria dizer, né, que hoje eu gostaria de falar assim, mais como uma pessoa que escreve do que como uma profissional pesquisadora, sabe? Sem aquela Sim, formalidade toda da academia. Queria falar de uma forma assim mais tranquila, mais bate-papo. fique à vontade. Então, olha, para quem não me conhece, eu sou a professora Sandra Araújo, eu sou formada em letras. Tenho mestrado e doutorado na área de literatura, né? O doutorado é na área de literaturas de língua portuguesa. E eu trabalho aqui em Brasília em um centro universitário, no Uniceub, onde eu dou aula para os cursos da comunicação, jornalismo e publicidade. Trabalho com as disciplinas da área de linguagem, semiótica, análise da linguagem. E já fui professora há muitos anos do curso de letras, trabalhei com formação de professores de língua portuguesa, iniciei minha carreira assim como escritora há pouco tempo, publiquei um livro em 2017 e tem um outro livro aí que já está no prelo. Na verdade, tenho dois livros assim no prelo. Um é a publicação da minha tese, que deve sair no final desse ano. Acho que vai atrasar por causa da pandemia. É uma publicação assim por minha conta, né? Eu que estou organizando a publicação junto com uma editora. E o outro livro que ele está pronto também, aguardando alguns recursos, ele é um livro que foi aprovado em um edital aqui de Brasília do Fundo de Apoio à Cultura, é o FAC-DF. Então é um fundo que apoia artistas de todas as áreas, literatura, audiovisual, teatro, né? E aí eu fui contemplada no FAC de 2018, teve um atraso, aquela coisa burocrática no pagamento, e agora, quando estava tudo encaminhado para sair, veio também essa questão da pandemia, e aí vai ficar tudo esperando. Mas, assim, a minha trajetória é com a literatura, com a questão da escrita. Nos últimos 2 anos eu tenho me dedicado ao estudo da escrita criativa, já dei alguns cursos nessa área de escrita criativa. É, Depois da pandemia, comecei a ministrar alguns cursos online de escrita criativa. Agora em julho deve ter outro, depois eu vou anunciar. E então é isso. Essa sou eu. Que ótimo. Parabéns por todo o seu trabalho. Com certeza é um exemplo para muitos. Ah, obrigada, Matheus. Bom, entrando já no tema, né? Você Como acha que educar em já uma podemos sociedade. começar? Sim. A primeira pergunta é: o que é analfabetismo funcional? Então, eu queria deixar uma coisa assim bem clara, tá, gente? Para o pessoal que está assistindo. Como eu falei, eu queria tornar essa conversa mais informal, menos acadêmica, porque eu sei de inúmeros pesquisadores da área de educação que têm contribuído muito para a questão dos estudos, né, do analfabetismo, do alfabetismo, do letramento. Então, eu não quero entrar nesse mérito da pesquisa, não quero falar como uma pesquisadora da área, até porque essa não é a minha área de pesquisa. Eu queria falar da minha vivência como uma pessoa que escreve, né? Uma pessoa que tem a escrita como ferramenta de trabalho, também como uma forma de realização pessoal, a escrita, eu imagino, a escrita assim também, né? Como uma forma
expressão pessoal e realização pessoal. Mas eu conheço o analfabetismo funcional de vivência, porque eu sou de uma família de pessoas muito simples. Eu sou filha de pais analfabetos funcionais. Então vamos aí à definição. Eu quero falar como alguém que conhece essa realidade de perto, tá? Então, olha só, a definição de analfabetismo funcional seria mais ou menos assim. Se vocês derem um Google, a primeira coisa que vocês vão encontrar sobre analfabetismo funcional é incapacidade de interpretação, né? E essa palavra é tão forte porque ela é limitante. É a incapacidade da pessoa interpretar, mas existe uma definição mais acadêmica, né? Que é do Roberto Catelli, que é da Ação Educativa, que realiza pesquisas nessa área, e a definição dele é a seguinte, ó, o analfabeto funcional, ele é capaz de identificar as palavras, né, as letras, os números, de assinar o nome, mas ele não tem, assim, quando é exigido dele alguma coisa mais profunda em relação à leitura ou em relação ao entendimento dessa leitura, o que acontece? Ele não consegue esse aprofundamento. Então, por isso que eu estou falando que eu tenho essa vivência com pessoas, né, que têm essa característica, porque meus pais são assim. Ó, meus pais são pessoas muito simples, né, de família humilde, e meu pai estudou até o que hoje é o 5º ano do ensino fundamental, e ainda estudou assim, ó, naquele formato do que hoje seria a educação de jovens e adultos, um programa que era para jovens e adultos que se chamava Mobral no final dos anos 70. Então, ele trabalhava de dia, aquele homem, né, que veio do Nordeste para a construção de Brasília, trabalhou na construção, isso eu tenho muito orgulho, né, de saber que meu pai trabalhou na construção, ali, Legal. né, no serviço pesado mesmo, né, ele era auxiliar de topografia, aquele profissional que faz a demarcação, né, do terreno. Sim. E tal. Então, tenho muito orgulho disso. E aí, ele, à noite, depois do trabalho, é que ele ia estudar e que ele aprendeu a ler e a escrever. A minha mãe estudou nas séries regulares, ainda quando criança, né? Mas ela estudou só até o que hoje é o 4º ano do ensino fundamental. Então, muito pouco. E parou por dificuldades. Aquela família pobre, com dificuldade para sustentar o filho na escola. Aquelas dificuldades que são características do nosso país. Infelizmente, esse abismo, né, social, essa questão das diferenças sociais, isso aí é o que impede muitas coisas de acontecer. Então, eu tenho essa vivência. Como é que é o analfabetismo funcional, então, e que os meus pais são um exemplo disso, né? Eles sabem ler, eles sabem escrever. Meu pai sabia ir ao banco, pagar uma conta, ele consegue ler um jornal, mas tem coisas que ele não consegue articular um pensamento interpretativo sobre aquilo. Então, muitas vezes acontece da minha mãe ver uma notícia na televisão e ela me liga. Aí ela pergunta, nossa, mas deu tal coisa na TV. Mas isso aí é bom ou ruim? Mas isso aí que fulano falou, né? O que isso significa? Principalmente assim, às vezes em relação à política, aí ela me pergunta, mas isso aí que esse político falou, isso aí é bom, vai ser bom ou vai ser ruim pra gente? Então não tem capacidade, não é capacidade, na verdade, não tem os instrumentos que reunidos dariam para ela essa capacidade de interpretação, né? E aí, além de ter essa vivência, né, com os meus pais, dessa dificuldade interpretativa que eles têm, né, eu tenho uma outra vivência com outras pessoas do meu círculo familiar e de amizade, porque venho dessa origem mais humilde, e que eu percebo isso também. Quer dizer, são pessoas que, como a minha sogra dizia, né, elas sabem desenhar o nome, desenhar porque realmente para elas é um desenho, porque não tem essa articulação toda, né? Então essa seria a ideia do analfabetismo funcional. Sabe quantos analfabetos funcionais a gente tem no Brasil? Na última pesquisa, que foi 2018, nós temos 38 milhões
de analfabetos funcionais. Muita gente, né? Essa ação educativa, né, que é um instituto que faz pesquisas nessa área da alfabetização, fez uma pesquisa em 2018 e pesquisou, ó, de um grupo de 2.200 pessoas, 29% desse grupo de 2.200 pessoas, não, quando elas foram entrevistadas, elas apresentaram no teste, né, que foi ali aplicado com elas na entrevista, elas apresentaram uma capacidade assim de leitura muito rudimentar. Então, assim, dificuldades com a questão da leitura e da interpretação. E a gente sabe, se a gente pegar outros dados do nosso país, por exemplo, a Avaliação Nacional de Alfabetização, a ANA, né, de 2016, mostrou um índice de 54,73% num grupo de 2 milhões de alunos que terminavam o terceiro ano do ensino fundamental. Eles tinham essa dificuldade com a leitura e com a interpretação. E a gente tem também, né, até deixei anotado que era para a gente iniciar refletindo sobre isso. A gente tem o PISA, que é aquela avaliação internacional, né, sobre educação, que avalia, né, os estudantes, e no PISA o Brasil está em 59º lugar em relação à leitura. Então, quando a gente pega todos os instrumentos de avaliação nacionais ou internacionais, o Brasil sempre está numa posição complicada em relação à questão da interpretação da leitura. E aí a gente precisa pensar nisso, que aí entra a minha fala com a temática de hoje, né? Que é como a gente vai educar, então. Porque muita gente que está assistindo pode estar falando, ai, professora, mas tá bom, esse problema aí a gente está sabendo já, né? A gente já sabe que a gente está lá no final da fila, quando fala em interpretação e leitura. Mas como é que a gente vai resolver isso, né? E aí é onde eu me coloco, que é o seguinte, é claro que a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de projeto de educação, o que aparentemente parece que a gente ainda não tem, né? Hoje, inclusive, vimos aí a saída de um ministro da Educação e todo mundo se perguntando sobre esse contexto. Ok, todo mundo sabe dos problemas. Sabemos também que precisaríamos desse reforço, né, de políticas voltadas para a questão da leitura e da interpretação. Mas o que eu penso como uma pessoa que escreve, o que eu penso que pode ser uma saída? Qual seria uma alternativa nesse contexto de analfabetismo funcional? Primeira coisa que eu gostaria de resgatar é uma ideia do Paulo Freire, a ideia de leitura de mundo. Esse é um conceito que ele utilizou. Ele tem, inclusive, um livro publicado que se chama A Importância do Ato de Ler, vocês podem procurar depois. Nesse livro, A Importância do Ato de Ler, ele reúne 4 artigos relacionados à leitura, e um desses artigos se chama A Importância do Ato de Ler, que depois deu nome ao livro, né? E é muito interessante porque esse artigo começa com o Paulo Freire falando que ele tinha sido convidado para fazer uma palestra num congresso de leitura, para ele falar sobre a importância da leitura. E que quando ele começou a preparar a fala dele, ele começou a pensar, gente, mas como é que é a minha experiência de leitura no mundo? Como é que eu comecei a ler? Aí ele se dá conta de que a leitura vem muito antes dessa formação acadêmica que a gente recebe. Hoje em dia as crianças são alfabetizadas com 6 anos, né? Oficialmente, a idade oficial para alfabetização, 6 anos. Mas, enfim, antes dessa criança ir para a alfabetização, ela tem uma vivência no mundo. E aí eu queria pegar isso para o analfabetismo funcional. Essas pessoas, como os meus pais, ou essas pessoas simples do meu círculo de convivência, que eu estou dizendo, que elas sabem ler, mas que elas não têm essa articulação com a interpretação, às vezes elas não conseguem reunir ali os instrumentos para interpretar o que elas leram. Essas pessoas, elas têm uma história de vida. Eu não posso incapacitar essas pessoas,
né? Às vezes eu me sinto muito incomodada quando eu vejo alguns colegas professores, assim, falando das limitações dos alunos, sabe? Às vezes eu acho que isso é tão negativo, uma coisa tão negativa, porque pensa bem, eu sempre fico com essa comparação na minha cabeça. Eu nunca vi, por exemplo, um médico, um cardiologista, vamos pegar aí um cardiologista, né? Uma área que é muito requisitada, né? Eu nunca vi um cardiologista entrar assim na sala dele ou estar tá no intervalo com os amigos dele e dizer assim, com os colegas de trabalho, e dizer assim: eu não aguento esses pacientes que não fazem exercício físico, que comem fritura, que nananã. Não, o paciente não chega ali com todos aqueles defeitos, né? Colesterol alto, não sei o quê, alimentação inadequada, e ele não vai lá, olha, você tem que caminhar, você tem que fazer isso. Ele não dá o direcionamento. Eu acho que o papel do professor é um pouco por aí também, né? Quando a gente, às vezes, quando eu escuto, às vezes, aqueles lamentos, né? Ah, mas esses meninos não sabem ler. Eu me lembro quando eu dava aula no ensino fundamental, né? Que na sala dos professores todo mundo queria, sempre a carga mais pesada era da professora de português, porque se não conseguiram interpretar o problema de matemática, aí vinha logo alguém e dizia assim: nossa, mas gente, quem que dá português para esses meninos da sexta série? Porque eles não estão sabendo interpretar, né? Então, eu acho que ficar nessa dinâmica do problema, do problema, do problema é ruim. Então, o que que eu penso? Que a gente poderia utilizar essa perspectiva do Paulo Freire, da leitura de mundo. Que vivência essas pessoas têm que eu posso aproveitar esse repertório, trazer esse repertório para um projeto de educação. E aí, nisso, eu incluiria nesse projeto de educação, para esse grupo, né, para essa sociedade, eu acho que só tem um caminho, que para mim é pela arte. E aí, dentro da arte, eu vou me incluir com a poesia, que é onde eu gostaria de ficar assim mais. Minha fala fosse mais direcionada para esse campo. Então, pensa assim: a arte. Ó, vamos pensar, a arte, ela trata de coisas que são universais, que são atemporais. Como é que eu vou deixar isso passar se essas coisas de que a arte fala, e aí eu vou chamar a atenção para a poesia, vamos pensar na poesia. Se a poesia fala de coisas atemporais, se ela fala de coisas universais, como é que eu vou desprezar esse tipo de linguagem? Será que eu vou pensar que isso é para um grupo reservado? Porque no nosso país, a arte, a gente sabe de muitos projetos que tentam levar a arte para todas as comunidades, para todos os lugares desse país. E eu acho que essas pessoas que estão à frente desses projetos, elas são pessoas, assim, muito iluminadas, muito conscientes do papel que elas podem desenvolver dentro da sociedade, que é de agregar, de trazer uma coisa para essas pessoas que não estão tendo esse recurso. Agora, pensa bem, no nosso país, se a gente pensar de uma forma um pouco crítica, o que que a gente vai ter? A arte reservada para uma camada. A arte sendo vista como uma coisa elitizada, que está distante, não é? Que está distante das pessoas, que as pessoas não vão ter acesso. Então, a arte, ela é o contrário disso, ela não é elitizante, ela é democrática, ela é feita para todo mundo. Então, eu sempre pensei assim, por exemplo, quando eu trabalhava com formação de professores, quando eu dava aula para o curso de letras, aí durante muitos anos eu fui professora de estágio, supervisionava o estágio dos alunos. E às vezes eu vi os alunos indo para a sala de aula do ensino fundamental ou ensino médio, né? E aí preparavam aquelas aulas muito bonitas, muito motivadoras, às vezes usando um vídeo, uma canção, mas assim, uma canção que às vezes era aquela canção assim que ela tá ali no programa de domingo. E às vezes eu falava, gente, por que vocês não pesquisam alguma coisa que essas crianças, às vezes, da periferia, elas não têm acesso? Por que vocês não trazem um outro objeto de arte, né? Ou uma outra canção? Por que não?
Ah, professora, mas não é muito elaborado, talvez, trazer uma canção de tal compositor, será que não é muito elaborado? Então, a gente precisa acabar com esse conceito de que as pessoas não entenderiam, ou por exemplo, você lidando num projeto de educação com o EJA, né, a Educação de Jovens e Adultos, aquelas pessoas são mais limitadas para receber aquele conteúdo. E aí que eu entro com a questão da poesia, né? Então, o Paulo Freire ele vai dizer isso, que se nós temos uma vivência no mundo, nós lemos o mundo antes de lermos a palavra. Então, antes de irmos para a escola, para aprender a ler, nós temos toda uma vivência no mundo. Olha, se a gente pesquisar, a gente vai ver que já existe uma interação do bebê com o mundo, né? A criança no processo de gestação. Acho que na 20ª semana, se não me engano, depois a gente pode até pesquisar esses dados, acho que é a 20ª semana de gestação que o bebê já escuta, então ele já tem uma interação, né, com o ambiente externo. Então, e hoje que vivemos num ambiente altamente interativo, né, as crianças são muito espertas, por isso que as pessoas dizem, nossa, mas as crianças de hoje, né, mexem em tudo, sabem resolver tudo, né? Eu fico vendo aqui em casa, preciso de um recurso tecnológico, eu chamo logo meu filho, que tem 14 anos, quer dizer, ele sabe muito mais do que eu, muito mais. Eu sou uma analfabeta funcional para tecnologia e ele não é. Se a gente for pensar assim, né? Eu não tenho todos os instrumentos, não reúno todos os instrumentos para entender a tecnologia. Então a gente não precisa pensar nesse ponto de vista limitante, né? Porque a arte, ela traria esse repertório de linguagem. Ela traria esse repertório de linguagem, né? Que daria para esse analfabeto funcional uma capacidade não uma capacidade, acho essa palavra complicada, né? Mas daria para ele os recursos para ele ir entendendo. E aí vira uma via de mão dupla, né? Eu entendo o mundo e esse meu jeito de entender o mundo me ajuda a entender o texto que eu estou lendo. Porque eu não posso perceber o texto sem o contexto, não é? Mas, ao mesmo tempo, quanto mais eu leio, quanto mais eu entro em contato com a arte, mais eu me instrumentalizo para ler melhor. Então, só vai ampliando, né? Para ilustrar isso que eu estou falando, essa questão da leitura de mundo do Paulo Freire e essa minha alternativa para o ensino numa sociedade que tem tantos analfabetos funcionais, né? Eu queria ler para vocês um poema que é do Manuel de Barros, um poeta muito conhecido, né? Eu queria ler para vocês um poema que se chama Árvore. Eu acho que esse poema, por que eu escolhi ele para ler aqui, para a gente refletir? Porque ele ilustra esse momento, que ele não foi escrito agora, ele já foi escrito há algum tempo, mas ele ilustra esse momento que a gente está vivendo e ele ilustra essa ideia que eu estou querendo trazer de que é a leitura de mundo junto com a arte que poderia nos ajudar nesse projeto de educação. Então, olha só, vou ler para vocês. O poema se chama Árvore. Então, prestem atenção. Árvore. Um passarinho pediu a meu irmão para ser sua árvore. Meu irmão aceitou de ser a árvore daquele passarinho. No estágio de ser essa árvore, meu irmão aprendeu de sol, de céu e de lua mais do que na escola. No estágio de ser árvore, meu irmão aprendeu para santo mais do que os padres lhes ensinavam no internato. Olha só. Aprendeu com a natureza o perfume de Deus. Seu olho, no estágio de ser árvore, aprendeu melhor o azul. E descobriu que uma casca de cigarra esquecida no tronco das árvores só serve para poesia. No estágio de ser árvore, meu irmão descobriu que as árvores são vaidosas, que justamente aquela árvore na qual meu irmão se transformara envaidecia-se quando era nomeada para o entardecer dos pássaros e tinha ciúmes da brancura que os lírios deixavam nos brejos. Meu irmão agradecia a Deus aquela permanência em árvore, porque fez amizade com muitas borboletas. Não é bonitinho, gente, esse poema? Porque, olha só, tem todos os elementos que eu estou falando aí para vocês, ó.
e que é a matéria da poesia. Porque olha só, existe uma linguagem na arte que ela é diferente da linguagem denotativa, do sentido real do nosso dia a dia, né? Por mais que a gente pense na arte como imitação de uma realidade, existe todo um trabalho de elaboração com essa linguagem para que ela se transforme em arte, né? E é justamente esse trabalho, essa elaboração, que traz esse repertório interpretativo. Então, vejam só, quando a gente pensa na poesia, ó, dentro da arte eu estou me limitando a falar da poesia, que é a minha área, né, de atuação. Pensando na poesia, a gente pensa o seguinte, ó, a poesia, ela diz muita coisa em poucas palavras. O poeta, ele condensa a fala, ele fala muita coisa, eu posso interpretar muitas coisas numa frase, num verso, né? Mas aquele verso, ele é sintético, tá? E a gente vai ver que alguns poetas fizeram isso muito, né? Se a gente pega, por exemplo, aqueles poeminhas bem curtinhos, os haikais, quantas coisas um haikai não fala, mas com pouquinhas palavras, bem enxuto, né? Então, entrar em contato com esse tipo de linguagem nos desenvolve, de certa forma, vai nos dando uma certa bagagem para lidar com linguagens diferentes, né? Então, esse poema aqui que eu li para vocês, o poema da árvore, né, do Manuel de Barros, ilustra isso muito bem. Quando ele diz assim que o irmão dele, né, foi convidado para ser a árvore de um passarinho, quando ele inventa essa magia, ele já faz um pacto ali com o seu leitor, né? A gente já embarca nisso, porque se eu for pensar na realidade, ninguém se transforma em árvore. E aí começa a primeira característica da poesia, que aquele teórico, Otávio Paz, aqui a gente está falando no CA de Letras, né? O pessoal de Letras aí já estudou Otávio Paz, tem aquele livrinho, né? O Arco e a Lira, lindo. E lá nesse livro ele fala... a poesia, o poema, nós não lemos o poema com os olhos da matéria, com os olhos da razão. Nós lemos o poema com os olhos do espírito. Então, gente, a poesia, ela não é para o nosso racional. Se a gente se arma de raciocínios lógicos para a literatura ou para a poesia, a gente perde muito do poema. E o Manuel de Barros ilustra isso muito bem aqui, porque ele já começa criando uma fantasia que o irmão dele virou uma árvore para um passarinho, né? Mas enquanto ele estava vivendo o estágio de árvore, ou seja, quando ele percebe a natureza, quando ele sente, né? Porque quando ele se transforma na árvore, ele passa a sentir o que a árvore sente, não é verdade? Ele passa a sentir o que a árvore sente. Então, a arte, a poesia é para o sentimento. É por isso, gente, que a gente escuta uma música e aquilo toca a gente de alguma forma, né? Já aconteceu comigo, ó, em algumas aulas, aqui tem alunos meus que estão assistindo o nosso bate-papo aqui, eles podem confirmar isso depois. Já aconteceu nas minhas aulas, assim, de eu levar uma música de um compositor que nem é tão famoso, nem tanta gente conhece, assim. E todo mundo fica, assim, escutando aquela canção, sabe? Aí depois eu escuto um comentário de um aluno assim, nossa, professora, mas essa música, nossa, professora, mas essa letra, né? O que houve, né? Teve um acesso. A arte, ela tem essa capacidade de acessar um espaço em nós que outras coisas não acessam. Eu posso fazer uma sessão de terapia, não estou desmerecendo os terapeutas, os psicólogos, não. Eu até faço terapia, valorizo muito, né? Eu não estou desvalorizando, mas assim, quantas vezes fiz uma sessão de terapia, ela foi sofrida, né? Eu mexi ali em questões doloridas e tal.
Aí eu voltei para casa, saí do consultório com aquilo, né, mexendo comigo. Mas quantas vezes uma canção que eu assisti, que eu ouvi, um filme que eu assisti, aquilo me acessou de uma forma que resolveu uma questão, entendem? Resolveu uma questão em mim, porque aquele poeta que escreveu a letra da canção, o roteirista que fez a história do filme, ele falou de uma coisa que é universal, né? E todos nós temos angústias, dramas, tristezas, felicidade, alegria, medo, raiva. Todo mundo tem isso, né? Então a arte ela tem esse poder de acessar esse essa nossa capacidade de percepção de uma obra, mas uma percepção que toca a nossa emoção. A gente sabe, isso já foi muito discutido por filósofos, inclusive os mais contemporâneos tratam disso, né? Outro dia, até numa das minhas aulas, eu usei um vídeo da Viviane Mosé, que é filósofa, psicanalista, em que ela falava justamente sobre isso, né? Que aquele pensamento do Descartes, do penso, logo existo, né? Outros filósofos já vieram depois, já falaram outras coisas também. Porque quando Descartes diz penso, logo existo, estava tudo fechado dentro da razão, né? Só se eu raciocino logicamente, penso, é que eu existo, né? Mas não, eu sinto as coisas, por isso que eu existo, né? Eu me movo no mundo, eu tenho percepções, tudo isso me dá a noção da minha existência no mundo. E é a arte que traz isso pra gente, né? Ninguém consegue aprender, por exemplo, quer ver? Vamos pensar aqui, já que eu estou falando de poesia, né? Eu estou querendo que a poesia salve a nossa sociedade de qualquer analfabetismo, né? Vamos pensar aqui na linguagem da poesia, então. Muitas pessoas associam a poesia a uma coisa assim, meio romantizada. Romantizada que eu estou usando no sentido popular, tá? Não no sentido romântico, né? Conceitual, não estou usando nesse sentido. Estou usando no sentido popular. Como assim romantizada a poesia, né? Tem gente que acha que poesia falar da lua, da estrela, das flores, o perfume, a brisa do mar, né? A poesia, assim como a arte, ela pode falar de qualquer assunto, mas é qualquer assunto mesmo. Por isso que a gente vê poemas sobre uma coisa extremamente trágica, dolorosa, e a gente pode ler aquilo e se sentir feliz, porque por meio daquela leitura, aquilo me deu um entendimento, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui de um poema que todo mundo conhece, A Rosa de Hiroshima, do Vinícius de Moraes, né? Que foi musicado depois. Quando o Vinícius de Moraes diz lá, né? Pensem nas crianças mudas, né? Nas mulheres, rotas alteradas. Quando ele diz isso, né? Que teve uma alteração ali, teve uma cisão, né? Quando ele fala dessa bomba e cria toda uma metáfora para descrever o que foi a tragédia da bomba de Hiroshima, eu me sensibilizo com aquilo, mas eu também me admiro da beleza, porque aquela tragédia está sendo retratada de uma forma bonita. E que bom, né? Que bom que existiu um poeta para registrar aquilo. Que bom que tem muitas pessoas aí escrevendo poemas, textos lindíssimos sobre esse período da quarentena. Gente, só para vocês terem uma ideia do poder que é isso que eu estou falando, que quem poderia salvar a gente de qualquer analfabetismo, funcional ou total, como a gente sabe que a nossa sociedade ainda tem, né, o analfabetismo total, é só a arte. O Ricardo Darín, aquele ator argentino, né, famoso, ele deu uma entrevista para o jornalista Pedro Bial há poucos dias, e o Ricardo Darín falou assim, olha, nós estamos todos presos dentro das nossas casas, né? Estamos presos dentro de casa, isso eu tô falando de quem pode estar preso, né, gente? Estou falando dessa parcela aqui, né, da sociedade que pode, que tem essa condição. Tá presa dentro de casa fazendo o quê? O que as pessoas foram buscar nesse período? Arte, né? Olha o fenômeno das lives. Hoje eu estava conversando com uma aluna minha da comunicação e a gente estava
falando sobre o fenômeno das lives. Por que tantas lives? Olha a gente aqui numa live, né? E daqui a pouco tem outra. E não, eu quero assistir a live de tal cantor, de tal artista, né? Eu quero ver. Por que que a gente precisa disso? Porque é um alimento para nossa alma, né? Mas ao mesmo tempo que nos recheia, nos preenche de alguma forma que sei lá, é até meio místico, né? Se a gente pensar, tem uma mística que eu vou para um show ou eu vou para uma live, como é agora, e você sai assim, ai, que bom que teve a live, né? Que bom que teve. No domingo eu assisti a uma live da Mônica Salmazo, que é uma cantora que eu adoro. Ela é muito poética, assim. E foi uma live dela com o marido, que é instrumentista, e foi muito bonito, porque era ele só com a flauta e ela com a voz, né? Aquela coisa bonita, poética, né? Eu até, na hora, fiquei tão emocionada com aquilo me deu tanta alegria de ver aquela cantora que eu gosto, interpretando aquelas canções, né? De uma forma tão bonita, tão poética. Praticamente só a voz dela e a flauta, não tinha outro instrumento, né? Que eu bati a foto, coloquei nos meus stories, né? E coloquei lá, uma live para levitar, né? Porque eu tava vibrando com aquilo. Talvez outra pessoa que não goste desse estilo de música nem sinta isso, mas aquilo me tocou de uma forma que para mim foi, né? Eu tava levitando. Que sensação é essa? Que a gente assiste a um show, ou lê um livro, ou lê um poema. Quantos poemas a gente lê e fica, né? Mudo, você fica assim, nossa, mas isso resolveu uma determinada questão, Sim, ou não tinha parado para pensar nisso, né? sim. Matheus, quer falar alguma Professora, coisa? Quer perguntar? sim. Primeiro eu quero dizer a todos que estão aí nos assistindo que pode fazer comentários, perguntas, provocações. Fiquem à vontade para participar do nosso bate-papo. E já que estamos falando de literatura, de arte, né, como um todo, qual é o papel do artista, seja ele um poeta, seja ele um músico, seja ele um próprio professor, qual é o papel dele para levar a arte para essas pessoas, os analfabetos funcionais? Como eles podem reverter essa situação do Brasil? Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem muito a nosso favor e que agora se intensificou é a questão da tecnologia, né? Que eu posso estar falando aqui né, sei lá quantas pessoas podem estar assistindo, né? Eu não sou uma escritora famosa, não tenho tantos seguidores assim, mas vamos supor que eu fosse, eu teria atingido um determinado público, né? Mas pensando que a gente vai ter gente que não vai ter acesso a essa sofisticação que a gente tem aqui, né? Porque, gente, pensa bem, é muito sofisticado. Matheus lá no Tocantins, né? No espaço dele, eu aqui na minha casa em Brasília, e a gente trocando ideias. E daqui a pouco alguém de outro lugar entra aqui, conversa comigo e fala com o Matheus. Isso aqui é uma sofisticação, mas a gente sabe que tem gente que não tem esse mínimo acesso. Porque, inclusive, uma coisa que é equivocada quando a gente pensa na cultura digital, é a gente achar que simplesmente porque a pessoa tem um celular, ela tem acesso ao digital, né? Não, às vezes ela não tem acesso à internet. Às vezes o celular dela tem aquele pacote que está direito ao WhatsApp, às redes sociais, mas ela não está na rede, ela não está navegando na internet e tendo acesso a muitas coisas, né? Sem a gente. E isso ainda um público mais restrito, né? Porque ainda teria um outro público que nem acesso a isso teria, né? Então eu penso que seria uma mudança de paradigma se a gente trouxesse mais essa linguagem para o ambiente educacional, né? Porque projetos sociais a gente já tem, sempre estão surgindo projetos sociais de levar a arte para as comunidades, né? Mas precisa ter uma coisa antes disso. Precisa ter uma mudança de pensamento na sociedade que perceba a arte de outra forma e que entenda que ela é democrática e que ela é para todo mundo, né? Porque quando a gente teve, sem querer polemizar,
o nosso discurso, mas quando a gente teve a polêmica aí da Lei Rouanet, a polêmica Lei Rouanet, né? Tá. Gente, ela era para levar a arte para as pessoas, né? Então, às vezes alguém diz assim, ah, mas tal artista famoso, né, tá na Lei Rouanet. Sim, mas você tá pensando, quando você faz esse comentário, você tá pensando no artista famoso. Mas e esse artista? A população não tem o direito de ter o show dele de graça, né? Porque eram assim, né? Os shows eram gratuitos. Então, esse tipo de política de levar essa arte de forma democrática seria viável. A gente sabe que nós estamos vivendo um período muito complexo, porque em períodos como o que a gente está vivendo agora, existe uma certa, como é que eu vou dizer? Existe uma perseguição aos meios culturais, existe um certo descaso, né, com o que é a arte. A gente pode ver no meio acadêmico quais foram as primeiras bolsas que foram cortadas. As de pesquisas da área de humanas, das áreas das artes, como se isso não trouxesse nada para o país, sabe? Uma visão assim, não, então, né, isso não tem retorno. Mas o retorno que a arte traz não é um retorno material, concreto, né? Então a gente teria que mudar antes de chegar nas políticas públicas, mudar a estrutura de pensamento da nossa sociedade. E isso é um trabalho de formiguinha, é um trabalho Gigante. Nós, professores em sala de aula, com uma nova abordagem, trazendo uma nova forma de ver os textos, trazendo elementos da nossa cultura. Quantas vezes a gente não vê em sala de aula elementos culturais? Quantas crianças aqui em Brasília, eu queria fazer uma pesquisa aqui na cidade onde eu vivo, né? Quantas crianças aqui do plano piloto, onde eu moro, que conhecem as obras do mestre Vitalino, aquele mestre que fazia as esculturas de barro lá no Nordeste? Quantas crianças conhecem isso? Quantas crianças sabem que as mulheres lá do Vale do Jequitinhonha, né, que fazem aquelas bonecas de barro lindas, aquelas peças de barro maravilhosas, que elas agora, no período de pandemia, se reuniram e estão vendendo poemas. Vendendo poemas. Mateus, você tem um número no WhatsApp que você manda para elas e diz assim, olha, eu queria um poema para eu mandar, sei lá, pro meu marido. Ó, meu marido, ele é assim, assim, assado. Faz um poema para ele que eu quero dedicar para ele. Elas vão fazer o poema e vendem o poema. Legal. Olha que coisa mais linda. Isso, assim, para sustentar aquela comunidade que está em dificuldade financeira agora nesse momento. Gente, que coisa mais linda do que isso. Agora, quantas crianças têm acesso a essa cultura popular, que é riquíssima? Quantas crianças não estão crescendo achando que arte é só uma coisa que está lá no museu, afastada de mim, não pertence aqui à minha vida, porque não tem nem ônibus para eu ir da minha cidade até onde tem aquele museu. Né? Então, Sim. Seria essa mudança de pensamento num primeiro momento, né? Mas aí, é claro, a gente tem que vir... Isso vem de onde? Né? Vem de uma sociedade que teria outro pensamento, mas elegeria outros representantes que legislariam de outra forma, né? Então é uma bola de neve. Uma coisa vai puxando a outra, vai levando a outra. E sim, no sentido negativo, os problemas vão se ampliando, né? Porque não tem essa mudança de pensamento, a arte vai ficando elitizada, a poesia é para poucos, né? E aí isso vai se afastando cada vez mais, né? sim. Hoje a gente ainda tem a arte digital que tem crescido muito, né? A gente vê vários poetas, principalmente, que têm estourado aí nas redes sociais, com vários seguidores, e quando a gente vai ver os comentários, vem muito comentários que diz que foi a partir dele que começou o leitor. Então a gente vê a importância. Mas, por outro lado, a gente tem que ver também aquelas pessoas que não têm acesso à tecnologia. E aí que entra a importância das políticas públicas. Chegar em todos os níveis, todas as camadas sociais.
chegar em todas as camadas. E eu acho, e é tão legal, né? Porque assim, eu tenho uma experiência da publicação do meu primeiro livro, né? Que eu publiquei o livro em 2017, mas como foi tudo por minha conta, então só quando eu tive condições financeiras para fazer o lançamento é que eu fiz. Então, o lançamento foi em abril de 2018. Ele ficou pronto no final do ano de 2017, mas eu só fiz o lançamento oficial, assim, é, aquele evento social que a gente faz, né? Faz autógrafos e tal, noite de autógrafos. Fiz só em abril de 2018. E aí foi uma experiência assim muito marcante para mim, nem tanto como escritora, mas assim para eu perceber até que ponto esse texto poético ele mexe com as pessoas. Me chamou muita atenção, porque como eu sou de família simples, né? Então meus leitores são pessoas simples. Então, assim, minha família foi para o lançamento, os meus amigos antigos, né? Aqueles amigos que moraram lá na minha rua, lá onde eu cresci e tal, né? Onde meus pais moram até hoje. Então, amigos antigos. E eu vi, assim, teve gente que me perguntou com que roupa que ia para o lançamento. Olha só, a pessoa que te pergunta assim, olha, mas que roupa que eu uso no lançamento? Mas pergunta com aquela curiosidade, assim, no sentido de que é um evento tão importante, um lançamento de um livro, que ela não pode ir com qualquer roupa. Então, ela quer saber com que roupa que ela vai, né? Então, teve isso. E eu tive um retorno de pessoas que me chamou muita atenção, que é o seguinte, eu tenho as pessoas do meu círculo de convivência acadêmico, né? Essa coisa de dar aula na universidade, né? As pessoas que, como eu, têm doutorado, trabalham comigo, pessoas que estudaram comigo. Eu tive essas pessoas no meu lançamento. E tive os meus familiares, meus amigos mais simples, que também foram. As pessoas que mais leram e deram retorno da leitura, que eu não pedi resenha de ninguém, né? Eu não pedi uma resenha para ninguém. Mas no outro dia, as pessoas me mandando no WhatsApp: Nossa, eu li seu livro. E esse poema é isso, esse poema é aquilo. Gente, teve uma pessoa muito simples que disse assim para mim: Nossa, eu não sabia que poesia podia ser pequenininho, que nem o seu texto, não. Eu achava que poesia só era grande. Olha só a coisa linda. Eu achava que poesia só era grande. E aí eu tinha preguiça de ler poesia, porque eu achava difícil, mas eu li seu texto, eu achei tão fácil. Foi tão bom, agora eu quero ler poesia, né? Alguns poemas meus que às vezes, né, tem ali uma linguagem mais bruta, tem lá um palavrão. Aí teve gente que falou para mim assim: essas pessoas que se a gente fosse fazer a pesquisa aqui daria analfabeto funcional, né? A pessoa disse assim para mim: Nossa, pode usar essa palavra na poesia? Pode falar palavrão? Pode na poesia, né? E gente fala: Nossa, eu me identifiquei com tal poema. Nossa, aquilo que você falou ali no poema, que falava, sei lá, né? Um drama que é meu só, mas que não é só meu, é universal, né? Aí a pessoa dizer: Nossa, eu me identifiquei. Então são essas relações, né? Agora imagina como a poesia toca essas pessoas, como que não seria maravilhoso se elas tivessem acesso a isso? Como que isso não mudaria a estrutura de pensamento das pessoas, da sociedade, né? A gente tem visto aí muita gente compartilhando nas redes, nos períodos mais difíceis, né? De ódio aí, ódio político, muita gente falando: vamos dar poesia, né? Poesia neles, né? A gente tem visto muita gente falando isso. Por quê? Sim. Porque a gente está precisando, né, se sentir mais tocado, né? Mais acariciado. E a poesia tem esse poder, né? Então, se ela pudesse chegar a todos, seria maravilhoso. Seria ótimo. Né? Professora, desculpa lhe interromper. A gente já está na reta final. Eu queria que você respondesse só uma pergunta rapidinho, que é a Giovana Duarte, que ela pergunta: quais leituras você sugere para se aprofundar no tema? Olha só, eu sugeriria, então, se não leu ainda o Paulo Freire, a importância do ato de ler. Eu acho que é uma leitura
importante, né? Se for uma leitura, esse texto do Paulo Freire é gostoso de ler, acha fácil o PDF na internet, olha eu, mandando a pessoa procurar o PDF na internet, né? Mas assim, você acha com facilidade esse texto, né? Se quiser, quem me segue aqui, depois só me pedir também, eu posso enviar. Eu acho que seria uma boa leitura. Se quiser uma leitura mais acadêmica, assim, do que é o poema, do que é a poesia, qual a função da poesia, como que ela poderia nos ajudar, aí pode ler o autor que eu citei, né, o Otávio Paz. Eu acho que seria interessante, né? E ler, vamos pensar assim, ó, ler sem essa pressão de que eu vou ler para me aprofundar nesse tema. Só de você ler a poesia, você já está se aprofundando nesse tema, porque a gente vai sendo moldado por essas leituras que a gente faz, né? Então experimenta pegar os poetas e ler, e descobrindo os seus poetas. Eu acho que a internet, para quem está aqui, né? A dica, a internet ela tem essa facilidade. Gente, eu acho a coisa mais fantástica é a gente seguir os escritores que a gente gosta, não é? Não é a coisa mais maravilhosa? Aí, às vezes, você interage com uma postagem do seu escritor e ele te responde. Você, nossa, o fulano me respondeu. Porque a gente ainda tem essa magia com o autor, que o autor é assim sei lá, uma entidade, né? É uma coisa, assim, a gente tem um respeito, né, pelos autores. Então, eu acho que essa proximidade aqui com os autores, né? Seguir as hashtags de poesia também vai ajudando, você vai descobrindo coisas, né? Muitos caminhos, muitos caminhos. Mas Justamente. Vou só ler alguns comentários, muita gente elogiando seu livro, que eu também já li seu livro, parabéns. É um livro incrível. A Elisângela fala que foi sua aluna, né? E que hoje mora aqui no Tocantins, em Porto Nacional, e vai trabalhar com seus inscritos, com os alunos dela. Olha, me manda um retorno, Elisângela, por favor, que eu preciso saber. Eu gosto de saber esses retornos. Eu acho muito legal. Bom, a gente já está no fim, né, da nossa live, mas toda terça e toda quinta continua com o projeto, né, de lives falando sobre educação, cultura, aqui no Instagram do Calintras. Quero agradecer a você, professora. Muito obrigado pelo convite, por topar, pela sua gentileza. É um prazer estar conversando, debatendo contigo. Imagina, o prazer foi meu. Eu vi aqui, não fui comentando, né, os comentários, fiquei mais focada no tempo, com medo de ultrapassar o tempo, mas assim, vi que muita gente, ex-alunos, né, alunos de agora que entraram, meus amigos, tá? Então estou muito feliz. Muito obrigada pela presença. E obrigada pelo CA de Letras. Sim, agradecer toda a nossa equipe do CA, né? Tá, e estou à estendendo... disposição, viu? Quando precisarem de alguma coisa, às vezes só trocar uma ideia, né? Uma referência, eu estou à disposição, tá, gente? Pronto, muito obrigado pela sua disposição. Obrigado também a toda a equipe do CA de Letras, que faz esse projeto acontecer, a toda a comunidade do curso de licenciatura em Letras e ao Instituto Federal do Tocantins, né? Muito obrigado a todos e é isso, uma boa noite. Boa noite. Beijos. Beijos.